Seja bem-vindo ao seu espaço para discutir o ecossistema digital, as transformações pelas quais vem passando a nossa economia. Esse é o Inovativos, programa que você confere na Band News FM sempre aos domingos e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Eu sou Alexandre Bentivoli e apresento o programa junto com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Bem-vindo e bem-vindo aqui ao Inovativos. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu acho que todo mundo está ouvindo falar bastante ultimamente, que é a inteligência artificial, que óbvio que é uma tecnologia que não nasceu agora, só que a partir desse momento histórico a gente vem observando uma série de upgrades, de melhorias nessa inteligência artificial e como essas novas tecnologias podem ser aplicadas aos negócios. É disso que a gente vai tratar hoje. Sim, o nosso convidado é o Marcel Saraiva, ele é gerente de vendas da NVIDIA Enterprise no Brasil. Eu queria te dar as boas-vindas, Marcel. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e um pouco da trajetória da NVIDIA, né? Uma empresa muito tradicional do setor de tecnologia. Claro, com o maior prazer. Super obrigado aí pelo convite. Bom, tô ficando velhinho já, 20 anos no mercado de tecnologia. Passei por empresas como Silicon Graphics, Intel, ScanSource, agora na NVIDIA. Então tenho um histórico, posso dizer assim, bem interessante no Vale do Silício, né? Com grandes empresas que passaram por lá. E a NVIDIA, estou lá já há 5 anos. É até legal, estava comentando com um amigo outro dia, quando eu passei pelo processo seletivo, eu conhecia a NVIDIA, obviamente por trabalhar no mercado de tecnologia, mas eu não fazia ideia da loucura que os caras estavam inseridos nesse mundo da inteligência artificial. Então me preparei para a entrevista lá, fui estudar um pouquinho, eu vi que realmente o negócio era real, né? Isso há 5 anos atrás, a empresa já estava nesse cenário há muito tempo. Então, a NVIDIA é uma empresa do Vale do Silício, ela começou com chips gráficos, as famosas GPUs, conhecidas aí de mercado. A molecada adora jogar, eu jogo também um pouquinho, meu filho dá um banho em mim, mas está tudo bem. A gente começou com essa parte gráfica e ao longo do tempo a gente foi evoluindo as nossas soluções justamente para acompanhar aí essas novas demandas, essas novas tendências. E, obviamente, a inteligência artificial foi uma delas aí que transformou a empresa. Então, a gente já está envolvido aí diretamente em projetos de pelo menos há 15 anos, então não é algo do dia para a noite. A gente começou já com produtos específicos aí para inteligência artificial, pelo menos aí 2012. Então é uma jornada que a gente vem vivendo e hoje ela representa aí mais de 60% da receita da NVIDIA vem desse mundo, não é do mundo de games. Então o pessoal acha que, putz, o games é legal pra caramba, baita mercado, um puto negócio, mas a inteligência artificial já representa mais de 60% da receita da NVIDIA. Então, assim, é rápido o negócio, tá? Então, e o momento agora, né, vamos chamar assim, até o nosso CEO fala, virou um momento iPhone da inteligência artificial, né? Então, saiu de um nicho, do pessoal que estava envolvido diretamente com esses projetos e hoje está aí no acesso ou tangibilizando na mão de qualquer pessoa. Então, é um momento transformador de muita inovação e muita oportunidade. Tem bastante negócio na mesa aí para a gente trabalhar. A gente está vivendo um mundo, Marcel, que é bem fluido, né? Várias modas acabam sendo lançadas, viralizam, um monte de gente passa a buscar conhecimento sobre isso. E a gente abriu aqui o programa falando assim, a inteligência artificial não aconteceu agora. Explica para todos nós o que é a inteligência artificial e o que de fato tem de novidade hoje. Legal. Ótimo ponto. A inteligência artificial, ela tem uma história, vamos chamar assim, bem longa aí. Mais de 70 anos isso acontece, tá? Ela funciona basicamente com três insumos. Conhecimento, que aí a gente está falando a partir aí de algoritmos, modelos matemáticos, estatística, que já era estudado em 1950. A galera já começava com umas equações lá para validar alguns processos aí, né, de você fazer alguma predição, de você fazer alguma análise estatística, que no final era uma inteligência. Só que eles faltavam para ele 2 elementos importantíssimos: poder computacional e dados. Quando a gente começa a melhorar um pouquinho essa equação, ou seja, eu levar mais poder computacional de uma forma acessível para as pessoas, e gerar dados, que é algo que a gente faz a cada segundo, né? Então aqui a gente está gerando dado, literalmente, o que a gente trabalha o dia inteiro no celular, mexe, a gente está gerando dado. Então essa quantidade de dados associado ao poder computacional disponibilizado
recentemente, permitiu a aplicação desses conceitos de inteligência artificial para criar soluções. Então, exemplos que a gente usa no dia a dia, a gente esquece. O Waze tem inteligência artificial. Ele faz um algoritmo lá para te dar uma sugestão de rota. Toda vez que você entra num site de e-commerce para comprar alguma coisa e você faz uma pesquisa e aquele site faz uma recomendação para você, é inteligência artificial. Ó, puxa, pesquisei uma calça e falou, ó, com essa calça compraram também essa camisa. Com essa calça esse sapato fica legal. O cara tá te recomendando baseado num dado histórico, baseado num dado de pessoas que compraram esse produto com aquele outro produto, baseado no estoque dele, baseado numa promoção. Então você vai juntando a informação, você precisa ter um poder computacional para fazer isso de forma rápida, ou seja, dar uma oferta boa para o cara em tempo real, com um histórico bacana, então ele precisa de bastante poder computacional, e aí a NVIDIA ajuda bastante nessa etapa, e a pessoa que desenvolveu esse algoritmo aí para trabalhar esse dado e fazer essa sugestão. Então isso já vem acontecendo com a gente. O que mudou é que quem colocava a mão nessa tecnologia era a empresa que estava criando esse algoritmo. Quem colocava a mão era uma empresa que estava desenvolvendo essa solução. 2012 teve teve um concurso que já acontecia há alguns anos, de reconhecimento de imagem. Os caras lançavam lá 10 mil imagens e qualquer um podia criar um algoritmo de inteligência artificial e mostrar quantas imagens o algoritmo dele reconhecia. O pessoal acertava lá 70 e pouco por cento e demorava uns 3, 4 meses para fazer. Alguns maluquinhos lá pegaram uma GPU de jogo da NVIDIA, criaram uma nova forma de programar, fizeram essa tarefa aí em poucas semanas, acho que 2 ou 3 semanas, e acertaram 94%. Bom, os caras bateram o recorde lá, nossa. O que eles usaram? Conhecimento, souberam programar, dados, que eram as imagens, e o meu poder computacional. Daquele dia revolucionou. E olha, por isso que vai chegar no dia de hoje, essa história é importante. Uma das pessoas que participou e ganhou o concurso de 2012, ele sai e pouquinho depois ele funda uma empresa. O nome da empresa? OpenAI. Criadora do ChatGPT. Criadora do ChatGPT. Então, e o que é o ChatGPT? Então é aquela inteligência artificial com que a gente conversa, que ela gera para você textos, informações, vai poder gerar imagem, que é o que realmente transformou, ou seja, popularizou de uma forma que pessoas que nunca perceberam que estavam tendo contato com inteligência artificial realizaram que agora, usando aquela ferramenta, ele está usando inteligência artificial. Então, transforma. E aí a parte interessante. Eles começaram com uma GPUzinha, né? Um dos caras lá em 2012. 2016, a NVIDIA lançou um supercomputador na época com 8 GPUs profissionais para inteligência artificial, e a primeira empresa que comprou esse servidor, OpenAI. Tem uma foto do meu CEO entregando o servidor para os caras em 2016. Falou assim, usa essa aqui com 8. Usaram mais de 10 mil para fazer o ChatGPT. Então, assim, você vê a jornada e aí você acaba tendo acesso a essa tecnologia. E eu acho que é isso que, às vezes, você mencionou, né, dessas ondas que vão e vêm. Normalmente as tecnologias que ficam é aquela que você consegue dar acesso para muita gente. É a que realmente transforma. Por isso que, assim, a gente entende que esse caminho do AI é sem volta, porque finalmente massificou. E quando você massifica, aí as oportunidades aparecem, o pessoal começa a ver valor e aí as tecnologias realmente se firmam como algo que vai continuar por muito tempo. Marcel, você falava sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com inteligência artificial. Queria que você contasse para o nosso ouvinte alguns dos produtos, serviços que vocês têm desenvolvido nesse sentido, que tipo de facilidade a inteligência artificial tem podido oferecer para os clientes. Legal. Isso é um assunto bacana porque tem sempre um desafio de você transformar, às vezes, alguma ideia numa solução, principalmente quando a gente fala para o mundo corporativo, né? Então, um elemento para a gente, né, que é um pilar forte e a gente atua bastante, é o ecossistema de startups. Então, a gente busca, a NVIDIA tem um programa hoje de startups, hoje não, né, já trabalhando há alguns anos, que o foco da startup ela tem que ter solução de inteligência artificial, ela tem que estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Globalmente, a gente já passou da marca de 16 mil startups que fazem parte desse ecossistema, que usam a minha tecnologia para desenvolver alguma coisa. No Brasil, a gente está com, acho que próximo de 400 já, que fazem parte desse ecossistema. E como que eu ajudo isso, né? No final, eu sou uma plataforma, eu sou um meio. A NVIDIA, ela não tem uma solução que eu falo assim, puxa, eu quero comprar uma solução, por exemplo, de reconhecimento de placa de carro para identificar veículo. A solução não é minha.
Alguém construiu essa solução usando a minha ferramenta de software, rodando em cima do meu hardware. Essa é a oferta da NVIDIA para o mercado. Uma plataforma de software e hardware para criar soluções. E qual solução? Qualquer solução. Tem solução de gente de inteligência artificial que está contando carneirinho, literalmente, no pasto. Tem gente que está vendo engorda de boi. Tem gente que está contando gente no shopping para saber o fluxo, identificando o perfil do consumidor dentro da loja, fazendo uma loja autônoma, que você entra lá, pega o produto e sai. Tudo isso usa a nossa tecnologia por trás. O recomendador, um filme que você assiste num stream lá, que você assistiu o primeiro, e aí embaixo ele está recomendando, e fala, pô, como o cara sabe que eu gosto desse filme? Pô, é porque você assistiu, é pelo seu histórico? É, mas ele começa a cruzar essa informação com outros pessoas que assistiram algo parecido e falou, aquele cara assistiu e deu uma nota 5 naquele filme. Deixa eu recomendar para o Marcel também, eu vou assistir e vou gostar. Por trás está a tecnologia da NVIDIA ajudando a processar, a fazer isso acontecer. Então é uma plataforma que começa com o hardware, mas ela vai subindo com essas ofertas de software para o desenvolvedor, para alguém criar. E aí vem um ponto muito legal que eu posso dizer que quase que a totalidade desses softwares que a gente oferece ao mercado é gratuito, custo zero, para justamente fomentar o cara a usar, que depois, consequentemente, né, trabalha numa empresa de capital aberto, que visa, né, lucro, não tem segredo nenhum nessa história, mas eu vou dar ferramentas que vai habilitar o cara a usar, a criar uma tecnologia que, se der certo, ele vai ganhar bastante dinheiro e eu vou ganhar junto com ele. Então, aquele famoso jargão do ganha-ganha no corporativo acontece com a gente direto, porque eu sou ferramenta, eu não sou solução final. Então, pelo fato de eu ser uma ferramenta, uma plataforma que vai ajudar alguém a criar alguma coisa, a desenvolver uma solução, se essa solução dá certo, o cara vai ganhar usando a minha tecnologia. E aí a gente vai fazendo esse ciclo. Então a gente olha com muito carinho startup, olha com muito carinho desenvolvedor, e o desenvolvedor ele pode ser um funcionário de um banco, tem a área de desenvolvimento de alguma coisa, pode ser um estudante numa universidade que está fazendo pesquisa e inovação, pode ser num hospital, uma pesquisa na área de saúde para desenvolver um algoritmo de IA para ajudar no diagnóstico de câncer. Então, tem todo esse ecossistema onde a base é o hardware, a plataforma e essa turma de desenvolvimento é o que faz da NVIDIA ser o que ela é hoje. Então, normalmente, essa é a nossa abordagem aí no mercado. E parceria. Então, é parceria com tudo que é fornecedor de hardware, tudo que é fornecedor de nuvem, todos os fornecedores de software que por algum motivo oferecem alguma solução que precisa da minha tecnologia. Então, a gente abraça esse ecossistema para levar a solução para o mercado. Dá trabalho, mas é bom. A gente já falou aqui em alguns episódios de como que as coisas vêm mudando rapidamente. Eu lembro que 5 anos atrás a gente falava muito, a gente precisa de profissional de tecnologia. Então é o cara que vai escrever linha por linha daquele software, daquele algoritmo. Hoje a gente já está nessa fase que para você montar uma startup, talvez você tenha que ser muito bom de montar Lego. Pega a solução de um, de outro, montou, foi. Até porque se você gastar tempo desenvolvendo, é um custo que na largada é muito difícil você ter. Por outro lado, você comentou bastante sobre essa questão da necessidade de ter muitos dados para aí a gente conseguir, de fato, ir melhorando a ferramenta. Isso está se refletindo de uma maneira muito rápida. O ano passado, quando surgiu a primeira onda de memes com inteligência artificial, tinha um aplicativo lá que você usava, pô, nem toda foto saía bem feita. Agora, você vai fazer no mesmo app, tá ficando assim, excepcional. Difícil ter uma borrada, uma deslocada, essa coisa melhora de maneira muito rápida. A minha questão para você é o seguinte, assim, a gente está vendo que no mercado ali, de maneira geral de tecnologia, vão ter muitas grandes empresas consolidando mercados. E elas são globais, mas elas também não são tantas, né? Você tem uma concentração ali de soluções. Como é que você enxerga esse cenário ali dessa concorrência de maneira geral em torno dessa questão? Lembrando que a gente também viu nesses últimos 5 anos que todo mundo possibilita acesso para ter essa base, seja de clientes, de dados, mas logo depois vem uma pressão pelo lucro, né?
Então o lucro não é visto como primeira largada da solução, mas lá na frente a pessoa fala, bom, cadê? Me mostra o resultado. E aí depois que ela consolidou um determinado mercado, essa chave vira e passa a cobrar. Então são alguns movimentos que a gente está percebendo agora nesse momento, mas eu queria ver como é que você está entendendo esse panorama todo, até da perspectiva de concorrência, se é de alguns poucos, se vão ter muitos atores nesse mercado. Isso é uma coisa que a gente, no mercado de tecnologia já vem acontecendo há algum tempo, essa consolidação, né? Assim, você vai tendo empresa comprando a outra, juntando, formando esses grandes grupos. É um caminho meio inevitável. A diferença que a gente entende e vê, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial, é que, e até já tem algumas mudanças que eu vou tentar fazer um link, historicamente ele é um mundo open source. Então muita coisa foi criada e desenvolvida e colocada de forma aberta. Então, entre aspas, qualquer um poderia pegar algo, criar algo e transformar. O desafio começa a ficar, né, você vai estreitando as coisas quando, por exemplo, puxa, eu preciso fazer um trabalho para gerar um algoritmo para reconhecer algum tipo de padrão de foto. Quem tem mais foto no planeta? É o Instagram, é o Facebook. Não dá para competir com a quantidade de dados que esses caras têm. Putz, quem tem mais usuários no aplicativo de streaming de vídeo? Putz, o cara sabe. E-commerce. Então, porque pelo fato de você precisar dessa matéria-prima, eventualmente vai dificultar um pouco você evoluir tão rápido. Isso é algo para ficar atento. Só que aí começa a aparecer umas coisas interessantes. Vamos pegar o caso da IA generativa de texto, né? Que é o aplicativo mais conhecido, o ChatGPT. Eles usaram um modelo de linguagem natural chamado GPT, que tem lá, sigla Transformer, não vou lembrar, a versão 3, que é pública. Você entra lá no GitHub, lá você pode baixar aquele modelo. Mas o que eu vou fazer com esse modelo? Aí começa a discussão. Fala assim, eu vou criar um algoritmo que ele vai ser especialista, um assistente que ele vai ser especialista em culinária. Você pode criar. Pega lá uma base de dados de tudo que é programa de rádio, TV, texto, receita, junta numa super maçaroca, processa, cria um algoritmo que ele vai ser especialista em culinária. Pô, uma oportunidade, dá para criar essa solução. O dado vai estar mais ou menos público. Aí vem outro problema. Tá bom, mas para eu treinar esse algoritmo, quanto que eu vou precisar? Se você for sair do zero, assim, não pegar nada semi-pronto, pelo menos 10 milhões de dólares. Para treinar um algoritmo do zero. Isso envolve, estou falando de gente, poder computacional, tempo, vai te custar uns 10 milhões. É muito dinheiro. Não dá. Então as grandes empresas tendem a fazer isso mais rápido. Só que o pessoal, a galera é ligeira. O que o pessoal está fazendo? Você pega esses modelos crus e você não precisa treinar ali do zero de novo. Você faz só um ajuste fino. Pega essa base de dados e ensina alguma coisa específica para ele. Não vai custar mais 200 mil, 300 mil, você faz. Então, você dá acesso. Da onde vem isso? Cara, muita coisa de pesquisa. Aberto, o cara pesquisa, publica um paper, a galera olha, estuda e começa a ir atrás. Aonde a gente vê um movimento que talvez não seja interessante? Putz, o Google fechou os papers de pesquisa que eles fazem, justamente porque o GPT saiu de uma ideia de um paper do Google. E aí os caras publicaram isso, os caras olharam e falaram, vamos usar essa técnica, criou um negócio que, tá disruptivo, né, no mercado de pesquisa e busca. Aí os caras agora têm que correr atrás, gastar uma grana. Então, limitar essa exposição da pesquisa das grandes empresas é algo... Então, mas é justamente esse ponto. No limite, a grande infraestrutura de todos os serviços vão ser de pouquíssimas. Porque na prática, assim, você pode rodar uma inteligência artificial na saúde com base na infra do Instagram. Vamos pôr assim, tem algumas coisas que não tem milagre. Big Data, inteligência artificial, essas coisas, o dado, nuvem, claro, cara, vai chegar uma hora que vai ter que ter alguma coisa física para armazenar esse negócio, né? A nuvem, se você assoprar a nuvenzinha, você vai ver um prédio enorme com um monte de servidor lá dentro, um monte de cabo, um monte de fio, chega na parte física. Essa infraestrutura precisa ser provida. O que muda um pouquinho eu vou dar um exemplo nacional aqui, hein? Petrobras, um dos maiores clientes da NVIDIA no Brasil,
Puxa, eles montam supercomputadores a cada um ano, 2 anos, para fazer exploração de petróleo. Identificar o melhor local para perfurar, fazer uma análise sísmica, é um negócio mega complexo, os caras são feras nisso. Eles montam esses supercomputadores que custam milhões de dólares. Só que eles, cara, petróleo dá muito dinheiro, eles têm dinheiro para construir isso. Até pouquíssimo tempo atrás, para eu ter acesso a um computador desse, para processar alguma coisa, eu tinha que gastar milhões de dólares. Hoje você acessa um supercomputador com 8 GPUs da NVIDIA, top de linha, para fazer inteligência artificial por $2,48. Cara. E quando você divide essa capacidade de computação, como por exemplo no blockchain? O desafio está no software. Ah, sim, o software não tem como. É aí, só que aí começa a ver, né, o formato com que isso é criado. Então, esses modelos de IA, eles tendem a trabalhar melhor quando você aproxima o processamento. Mesmo que ele seja feito de forma paralela, eles precisam estar próximos, porque tem muita troca de informação. E essa troca de informação, se ela estiver espalhada num blockchain de um cara... Sim. Não dá, porque demora muito para ter a resposta. Isso tem que ser feito rápido. Então, normalmente, isso é concentrado no data center. E aí, de novo, por mais que possa estar na mão de 4, 5, 6 empresas que oferecem essa infraestrutura de data center, ela vai te cobrar pouco por isso. Historicamente, quem comprava equipamento, cara, quantas marcas tem que vende PC? Quantas marcas tem que vende celular? Cabe na mão. O data center é a mesma coisa. Tem razão. Mesmo em cripto, quem faz a mineração, ela tem que ter uma capacidade computacional gigantesca. Gigante. Então, assim, o que assim tem os dois lados. Eu acho que tem, obviamente, né, ficar atento, principalmente com essa história do dado. Então, quem tem o dado e faz o quê? LGPD no topo da cadeia. Ninguém pode violar nada, porque senão, né? Então, ficar atento com isso, porque quem tem o dado tem o petróleo, cara. Tem o diamante ali para ser lapidado. É muito importante. Depois a gente baixa uma camada, beleza, eu tenho dado, agora eu tenho poder computacional. Isso eu acho que está relativamente bem distribuído e com bastante acesso. E aí, por fim, é o conhecimento. Aí, se a gente pegar... E aí é uma discussão que a gente tem bastante aqui no mercado brasileiro. Poxa, as universidades, o que a gente está investindo para formar gente para trabalhar com isso? Puxa, a gente tem um parceiraço nosso lá, o professor Anderson Soares, da UFG. Cara, ele é o primeiro curso de bacharelado em inteligência artificial do Brasil. Pô, ele sofreu para conseguir colocar aquilo lá em pé. Pô, colocou, eu acho que no 2º ano já foi o curso mais procurado na universidade. Pô, mas faz pouquíssimo tempo, cara. A gente já podia ter 10, 15, 20 para preparar essa galera para correr atrás disso. Então, conhecimento, eu acho que ainda a gente está um pouco para trás, mas tá nessa pirâmide, mas que é a base para a gente fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois lados. Marcel, você falava há pouco com a gente sobre o cenário aqui no Brasil. Tratava especialmente da questão acadêmica, da preparação das universidades para conseguir capacitar mais profissionais para trabalhar com inteligência artificial. Eu queria saber do lado das empresas. Em que pé a gente está nesse momento, nessa questão da inteligência artificial? A gente sabe que é uma conversa que se intensificou muito nesse último ano, é uma evolução muito veloz. O próprio Vitor falava sobre o refinamento das imagens, nesses sistemas de inteligência artificial, Midjourney, DALL-E, que você faz buscas de imagens. A geração dessas imagens avançou muito nesse último ano. Eu queria saber qual que é a realidade, do ponto de vista das empresas aqui no Brasil, de utilização dessa tecnologia para desenvolver serviços e produtos. Esse é um ponto legal, que até mencionou um pouquinho antes, fala, puxa, muda o perfil da pessoa, né, do especialista, o que o cara precisa ser preparado. Juro por Deus, há 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a profissão do momento era o cientista de dados. Caramba, aí era uma briga, eu ficava bravo com meus clientes, que o cara lá, você ia lá, começava a desenvolver um projeto. Pô, cadê o Paulo? Não, o Paulo saiu daqui e foi pra lá, pra outra empresa. Ficava todo mundo bravo, porque o Paulo era fera. Falei assim, cara, aí eu vou lá, ô Paulão, você mudou de empresa, vamos começar um projeto aqui e tal. Então era uma briga por profissionais, cara, que tava ficando chato até assim. Falei assim, gente, vamos acalmar o mercado aí. Quem pegou, vamos pôr alguma coisa, que vocês ficam trocando de cadeira, a gente não consegue entregar nada. Então começaram a pagar melhor, né? Cresceu aí a oferta salarial para essa turma, deu uma segurada e começou um monte de gente se preparando para ser esse cara.
Putz, agora não, agora eu quero um prompt engineer, o cara que sabe... Cara, começou tudo de novo. Aí agora só que o cara precisa aprender a trabalhar com isso, né? Então, é um movimento constante, mas, de novo, né? A velocidade está muito alta. Foi muito rápido você transicionar essa demanda de trabalho do cientista de dado para o prompt engineer. Algo que poderia talvez levar uns 10, 15 anos para você ter essa transformação do profissional, aconteceu em 2 anos. Então, e como que você acompanha? Você imaginando eu, né, Marcel, agora já estou mais tranquilo aqui, apesar que eu estudo todo dia, aprendo todo dia, mas pô, você pega uma molecada, o que eu vou estudar? Né, eu vou me formar, eu vou buscar essa posição aqui. De repente, quando você está se formando, essa posição já não existe mais, amigão, agora é outro. Como que você alcança isso? Né? Como que você melhora uma grade de ensino para acompanhar essas tecnologias? A gente tem visto alguns movimentos com algumas universidades que a gente fala de o cara tá pondo Midjourney para a galera de criação, o cara tá pondo a moçada para pôr a mão na tecnologia para preparar eles para a hora que eles saírem para o mercado de trabalho, saber do que se trata, né? Não aprender no trabalho. Então, isso eu acho que ainda a gente tem um desafio enorme, porque o mundo mudou nesse sentido, principalmente na velocidade. Olhando para as empresas, tem muito a ver, até tive uma conversa com um cliente nosso de inovação, me pareceu bem legal, que eu falei, putz, você matou a pau. Às vezes a gente vai na área de negócios da empresa e, cara, faz o cara sonhar. O cara fala, caramba, eu quero isso aqui. Nossa, isso vai resolver meu problema, é essa tecnologia. O cara comprou da área de negócio, é o problema que ele estava lá para resolver, a gente mostrou a tecnologia para ele e falou, é isso, legal. Aí ele leva para a área de tecnologia da empresa. A empresa não está preparada para receber aquela tecnologia. Ela não tem pessoas para implementar, não tem pessoas para fazer gestão, depois para colocar para funcionar. Mas já existe, mas o cara não consegue. Então, ele não tem a maturidade tecnológica. E às vezes é vice-versa. O cara se prepara, tem toda a maturidade, mas a área de negócio não consegue ver aquilo como um benefício. Então, assim, é um desafio dentro do mundo corporativo você conseguir mover essas tecnologias. Ou às vezes o cara entra no hype, né? Ah, não, falou ChatGPT, eu quero ChatGPT aqui na empresa, mas pra quê? Não, mas eu quero, mas o que você vai fazer? Não sei. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, né? Então, o que normalmente dá certo, identificar problema, falar assim, puxa, esse é um problema de uma área, o cliente lá está avaliando, cara, eu passo, sei lá, 3, 4, 5 horas por dia buscando contratos, numa lista eu tenho mais de 15 mil fornecedores, eu tenho que buscar uma informação do contrato, perco um tempão fazendo com isso. Se eu automatizar esse processo, o que vai te ajudar? Eu vou conseguir acionar meus contratos de forma mais rápida, com o fornecedor correto, e vou ter a entrega do serviço que eu preciso. E vai me gerar mais receita. Quanto mais receita? Mais 10 milhões. Se tu para investir 1 milhão para resolver esse problema, esse problema só, de agilizar o seu processo de busca aqui dos contratos, cara, vou investir 1 milhão para ganhar 9, o cara quer fazer na hora. Um projeto pequeno de uma área para um problema específico. Deu certo? Então, além de contrato, agora vamos ver uma outra parte. Atendimento ao cliente. Aí você vai crescendo, aí você consegue fazer uma jornada. Então, a gente percebe sucesso dessas pessoas nessas implementações se ela começa focada, se ela começa achando o problema e resolvendo aquele problema. E depois você vai expandindo, porque a inteligência artificial ela tem uma característica muito boa, que às vezes é ruim também. Ela é específica. Então, eu tenho uma solução de visão computacional, um algoritmo de visão computacional, ele não fala texto, ele não faz IA generativo. Eu tenho um arquivo, um algoritmo que é bom para fazer né, que a gente chama Automatic Speech Recognition, pegar tudo que eu estou falando agora e transformar em texto, ele é fantástico, mas ele não reconhece nenhuma imagem. Então, são sempre soluções específicas. Obviamente que existe uma possibilidade de você montar um Lego, que nem você falou, as startups estão juntando Lego, juntando essas tecnologias, você consegue, hoje já existe a possibilidade de você ir juntando esse quebra-cabeça e você criar algo maior. Obviamente que vai demandar mais poder computacional, não tem problema. Mas, se você tentar abraçar tudo, dificilmente você vai conseguir fazer, cara, porque é algo muito específico, dá trabalho, você tem que validar, ter certeza que deu certo. E aí o cara quer fazer isso na empresa inteira? Não vai conseguir, cara, não vai. Agora, o cara que começar as áreas específicas, aqui tem de repente um problema que pode ter um impacto maior, ele atacar aquele problema com uma tecnologia específica, a chance de dar certo aumenta bastante e ele acaba criando a cultura dentro da empresa, capacitando o profissional e permitindo que ele consiga crescer junto com o projeto e não ter que ficar buscando gente no mercado para
roubar um do outro e aí ninguém faz nada. Pois é, e você tocou num ponto que é essencial, até nesse processo aí de venda e contratação, saber se aquilo que está buscando é de fato aquilo que eu preciso. Que aí eu fico me perguntando há muito tempo, né? Assim, se antes eu tinha um curso técnico de 2 anos para a pessoa virar um torneiro mecânico, para operar uma máquina com vida útil de 20 anos, aquilo fazia sentido. Hoje você não faz. Por outro lado, você qual o risco de ter a pessoa sem uma boa formação humana, de base e acadêmica, sabendo operar a máquina muito bem? Só que ele fica desfalcado para análises mais críticas, para entender outras áreas até do negócio, da vida, etc. e tal. E aí, como equacionar tudo isso, né? Porque se você olhar em momentos anteriores, as empresas até criaram universidades corporativas à parte, e hoje como é que funciona? Dentro das empresas de tech, o que eu observo, na prática é muito difícil achar alguém que realmente preenche os requisitos, porque hoje uma vaga para tecnologia parece uma cartela de bingo que só aumenta. Você tem que completar 1, 2, 3, 4, 5, toda a coluna inteira da cartela, quase ninguém completa a cartela. O cara que é estagiário com 10 anos de experiência. Não, 10 anos de experiência, aí é Java, é Python, é não sei o quê, assim, só aumenta, nunca diminui. Não é que você precisa só Python, às vezes você precisa da sequência. Então, o que as empresas fazem é pega uma pessoa que mostrou uma certa habilidade e joga lá para fazer. E sai fazendo. E aí, nesse processo, alguns sobrevivem, outros não, né? Você falou desse grande job rotation, essa troca de profissionais entre as empresas, eu chamo de profissional Copa do Mundo. Cada 4 anos, ele está trocando de empresa. E só muda lateralmente, né? Sai de uma fintech e vai para um marketplace. Mas, na verdade, está dentro do mesmo DNA de estrutura de empresas tech, né? Ao seu ver, como é que a gente conseguiria dar alguns encaminhamentos em relação a esse assunto no Brasil? Um ponto que a gente vê bastante, e a gente até aqui na própria NVIDIA a gente passa por isso, que essa capacitação, ela vai, se você está no mundo tech, ela é constante, não tem fim, esquece. Cara, eu acabei de passar pela minha bateria de treinamentos anual, cara... Falei, caramba, assim, horas e horas lá, e aí o cara faz umas perguntas e fala, cara, eu não sei, eu tô inserido dentro do negócio, aí eu vou lá estudar, você fala, puxa, eu que tô dentro do negócio, tô recebendo informação da minha empresa e, cara, eu não sei. Outro dia eu tava numa apresentação com o cliente, apareceu um nome lá num slide, que eu olhei, eu falei assim, cara, eu não sei o que é isso. E eu tô vendendo esse troço, hein? Então, já passei por isso também. O tempo todo você tem que... Imagina a galera que tá, principalmente começando, né? Então, isso não vai mudar. O que a gente, às vezes, percebe é que a necessidade de você atuar mais com o ecossistema pode te ajudar nisso. O que eu quero dizer? Que você não precisa saber tudo, mas é importante que você esteja apoiado com alguém que saiba pelo menos uma parte do negócio. Então, a gente pega bastante coisa de, assim, puxa, eu vou fazer um projeto que é super legal que a gente tem feito, que até que foi uma vibe do ano passado, que muita gente achou que não morreu e pra gente continua firme e forte. Metaverso. Uau, né? Putz, era um negócio agora. Ninguém fala mais disso, né? Legal. Eu falo quase todo dia metaverso industrial. Tô fazendo lá digital twin de linha de produção, de fábrica. Cara, isso acontece, tá acontecendo. E aí a gente começa a deparar com falta de pessoas que conheçam alguma coisa. Então, o cara da indústria, ele fala assim, puxa, eu quero fazer, né, mostrou lá, eu quero otimizar meu processo produtivo. E ele vem atrás da NVIDIA e fala assim, pô, eu quero fazer isso, que eu vi lá que vocês fizeram um caso com a BMW maravilhoso, eu quero isso aqui, como que eu faço? Eu não faço, eu tenho que chamar um ecossistema. Aí eu trago meus integradores para ajudar. E esse integrador, ele tem uma experiência muito grande nesse processo de digitalização de uma fábrica. E aí, ele aponta para o cara e fala assim, você está indo para o caminho errado. Se você tentar dentro de casa fazer isso, você vai demorar, você não tem gente que conhece. Então, deixa eu te ajudar a fazer essa construção para a gente dar o próximo passo. Vamos digitalizar aqui esse ambiente para depois começar a simular ali no... Então, tem uma cooperação do ecossistema que consegue ajudar
a travar esses gaps para você não ir pelo caminho errado e tentar arrebentar a roda. Eu já peguei cliente que queria fazer fez uma prova de conceito, né, para identificar se o cara estava entrando de capacete no estabelecimento. Com uma câmera, um algoritmo, tal. Aí eu falei, tá, legal, mas qual software de mercado vocês estão usando? Não, a gente vai desenvolver o nosso. Eu falei, não, cara, não desenvolve o seu não. Ó, eu vou te dar uma lista aqui, tem 20 empresas que já fazem isso. Escolhe uma, escolhe duas, vai, para validar, só testar e ver se funciona. O problema é ter esse mapa, né? Então, mas quem traz isso? É o ecossistema. Aí o cara vai conseguir dar o próximo salto se ele falar assim, poxa, quem são esses players aí que podem me dar esse conhecimento que falta, ou pode me apoiar numa jornada? Eu vou dizer que não é fácil, é um caminho também de... porque esses caras também precisam se capacitar. Só que como eles estão envolvidos em várias situações ou em vários projetos, eles acabam trazendo um conhecimento um pouco maior e pode ajudar essas empresas. Então, assim, para a gente funciona melhor quando eu consigo trazer as pessoas certas, as empresas certas para criar a solução. Quando eu tenho um cliente que ele quer criar tudo ele está se colocando em risco, principalmente do time, que às vezes o tempo que ele vai levar para fazer isso, alguém já fez e ele perdeu. Então 90% do seu trabalho é ser mentor. Cara, eu brinco, a gente brinca lá, eu sou mentor, eu sou montador de Lego, que eu vou juntando os caras, sou professor, sou cliente às vezes, que às vezes eu falo, pô, cara, você podia fazer a solução para mim aqui, eu valido, eu experimento, a gente brinca. Cara, eu apoio, por exemplo, tem um negócio que a gente tem feito com algumas universidades que é super legal, a gente põe desafios para as turmas de 4º e 5º ano de engenharia, para o cara criar uma solução usando minha tecnologia. Então eu vou lá, a gente fez um projeto super legal com o pessoal do INSPER outro dia, falou assim, cara, ó, eu quero que você faça um robô autônomo que ande nas ruas do Brasil e seja capaz de identificar 4 placas de sinalização brasileira. Óbvio que não dá para fazer isso em escala, né? Então eles fizeram um robozinho, montaram a pistinha lá na universidade, colocaram as plaquinhas de sinalização brasileira, pare, vire à direita, vire à esquerda, 40 por hora e 60 por hora. Eles fizeram com 5 plaquinhas. Pô, eles ensinaram o algoritmo a reconhecer a placa brasileira. Eles aprenderam uma coisa que foi muito legal, que a placa tinha uma placa 60 km aqui, e a placa de 40 tava na maquetezinha, estava, sei lá, uns 3 metros para frente. A câmera era tão boa que ela já via a placa de 40. E aí o carro parava, diminuía a velocidade, e falou assim, não, mas aqui ele tinha que estar andando a 60. Ah, mas ele está vendo a placa lá na frente. Então, eles começaram a desenvolver um negócio, falou assim, ó, eles estão pondo a mão numa tecnologia que está dentro de um Tesla. É a mesma tecnologia, cara. É uma câmera identificando alguma coisa e tomando uma decisão. Puxa, numa universidade, um moleque de 4º ano de engenharia, o conceito, a escala é diferente, pô, né? Claro. Mas claro. o conceito, essa base, você consegue. Então eu faço toda essa. Eu não, né? Mas toda a equipe da NVIDIA aqui no Brasil tem toda essa cadência aí de poder trabalhar esse ecossistema, porque solução de inteligência artificial, essas aí de metaverso industrial, ninguém faz nada sozinho. O cara falar que faz tudo, cara, duvide, desconfie. Alguma coisa tá errada, cara. Então tem muito esse trabalho de colaboração e integração do ecossistema, que é pauleira, dá trabalho. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção convite da Band News FM do Marcel Saraiva, ele que é gerente de vendas da NVIDIA Enterprise no Brasil, dando um panorama sobre a inteligência artificial aqui no país e também no exterior. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e vamos ver se daqui 6 meses a gente não volta com outro ciclo aí de novas tecnologias. Quem sabe? A gente vai seguir, então, monitorando essa inteligência artificial que vai se desenvolvendo, né, Vitor? Com certeza, eu quero agora agradecer para você que ficou aqui com a gente, escutando, nos vendo nas redes sociais, no canal da Band News FM, no YouTube. Não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário, porque isso nos ajuda a melhorar esse programa. Valeu!